Shalom, 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 meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Falamos ao vivo de Ladinha do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, instituição de ensino teológico que desde 1992 está aqui na região mineira, sul capixaba, ensinando, ministrando a palavra de Deus. Eu sou o pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, da raça alemã. Chegamos aqui em 1837, meu penta-avô. Viemos de cidades alemãs, todos de origem protestante, evangélicos. Nós estamos aqui ministrando as aulas de Introdução Bíblica 3. Estamos falando agora da parte chamada Livros Poéticos e Profetas Maiores. Hoje falaremos do livro de Jó. O livro de Jó, que é um livro muito interessante, né? São mais de 40 capítulos e é um livro que a gente encontra as maiores ocorrências sobre Satanás no Velho Testamento. A maioria delas está no livro de Jó. É também no livro de Jó que encontramos a maioria das ocorrências de Shaddai, El Shaddai. El Shaddai aparece em 48 versículos da Bíblia, sendo que 31 vezes a gente encontra ele em Jó. É também um livro importantíssimo, porque nós encontramos nela algumas referências a animais pré-históricos, recentemente chamado dinossauros, né, porque é um nome novo, dinossauro, mas já existiam esses répteis muito grandes desde o tempo antigo. Alguém pergunta como é que pode então esses braquiossauros, esses argentinossauros, esses tiranossauro rex ter passado pela arca de Noé? Evidentemente que Noé levou para a sua arca só filhotinhos, né? Não levou nenhum monstro para lá, velho, só pequenos filhotes que depois cresceriam, né? Então o livro de Jó é um primeiro livro chamado poético. Vamos começar localizando então onde? Primeiro diz que havia um homem na terra de Uz. Quem era Uz? Uz, tem alguns Uz na Bíblia. Ó. Um do primeiro, chamado Uz, era filho de Arão e neto de Sete. Esse era um nome de Uz. Tinha um Uz também, que é filho de Naor com Milca. Naor com Milca teve um dos filhos chamado, além de Betuel, teve também Uz. Era um edomita, filho de Dissã e neto de Seir. É o terceiro Uz. E a terra de Uz, então, deve ser que essa terra de um desses descendentes. Não quer dizer que realmente seja onde morava o Uz. O Uz morou por ali há algum tempo. A localização de Jó, primeiro, quem teria escrito o livro? Alguns falam Moisés, mas tem várias opções que não encaixam Moisés. O estilo literário não é o mesmo. Moisés se preocupou mais com a lei, né? A melhor ideia é que esse livro foi escrito no tempo de Salomão, foi redigido nesse tempo, e retrata realmente o período patriarcal, porque fala em sacrifício que Jó oferecia quando seus filhos reuniam de casa em casa. Então não havia sacerdotes ainda, que era a própria pessoa que apresentava o sacrifício. Então, no tempo patriarcal, tempo de Abraão, por ali, né? O autor, então, apresenta muitas vezes também a palavra Elohim, que é também muito usada no tempo de Salomão. Usa-se muito pouco Yahvé, somente 12 vezes. A data, então, mais provável pelos teólogos, seria no tempo de Salomão, porque é também o tempo que foi escrito Provérbios, e não tem livro nenhum que tenha maior semelhança com Provérbios do que o livro de Jó. A situação histórica é essa daí. Ele é um homem muito rico, a riqueza era medida por animais, que também é no tempo de Abraão, quando diz que ele era muito rico. Ló também era muito rico, que tinha muitos animais. Jacó tinha muitos animais, por isso era rico. Então a mensuração era referente a animais. Ele é um personagem histórico, que foi citado no Novo Testamento, né? Tiago 5 fala sobre a perseverança de Jó, e não paciência, vamos falar disso daqui a pouco. Também aparece a citação em Ezequiel 14, e esse Uz, eu já falei que é uma terra onde habitou esse descendente aí, né? Fala de Elifaz, fala de Bildad, Zofar, fala de Eliú. São 8 as personagens desse livro, né? Você tem Deus, você tem Satã, você tem o Jó e a mulher dele, os 3 amigos e Eliú. Então nós temos 8 personagens. A narrativa faz menção à época anterior à legislação do Sinai. Não havia ainda o Sinai, né? A ausência de citação sobre instituições israelitas. Então é o período patriarcal. A idade também, né? Já viveu 140 anos depois do acontecido. Se recebeu tudo em dobro, então ele tinha 70, com mais 140, 210. É mais ou menos essa idade aí, do tempo de Terá, que viveu 200 e poucos, 205, né? Depois Abraão, 705, Isaac, 180, Jacó, 147. Então é por aí, né? O objetivo do livro é mostrar que o justo também pode sofrer a prosperidade, né? Para ensinar o povo, para dar a conhecer a si mesmo. Mostrar que Deus pode usar a diversidade, bem como a prosperidade, para ensinar. O propósito é mostrar a soberania de Deus.
A gente encontra então os ciclos aí, né, no livro de Jó. Você tem a estrutura, tem ele acontecendo, mostrando a vida dele exitosa, depois vem a queda, perde tudo, primeiro perde todos os animais, tinha 11.500 animais, depois ele ataca a família dele, perde a família inteira, depois ataca nele mesmo, né? Ele vai então ser acometido da doença maligna, né? Muitos querem descobrir qual é a doença doença, no caso de Jó, né? A doença de Jó é uma doença maligna, né? Nós vamos citar alguns nomes aqui que eles conseguiram localizar, mas o resumo é que é a doença maligna. Então, úlceras malignas de ponta a ponta, parece que só escapou a gengiva, é o que ele diz lá. Os discursos dos amigos dele, você encontra então, né? Você encontra o discurso de Elifaz, você encontra o discurso de Bildade e o discurso de Zofar. O único que falou 2 vezes só foi Zofar. Bildade falou 3 vezes, Elifaz falou 3 vezes. Depois Eliú entra, falando do capítulo 32 e 37. Depois Deus aparece no meio do redemoinho e começa a falar com Jó. E vai até o final, quando ele então cai em si, ele diz que se arrepende, né? Ele conhecia, só já ouviu falar. Hoje ele conhecia face a face. É a maior de todas as obras dramáticas do Antigo Testamento. Nenhum livro da Bíblia revela tanto da pessoa e do caráter de Satanás. É citado explicitamente uma vez no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 3, 19. E mostra então muitas coisas de ciência, muitos detalhes interessantes sobre esse homem. Então, concernente à época, falamos que é no tempo dos patriarcas, tem referência a sacrifícios individuais, a idade é mais ou menos essa daí depois, né, 210 anos mais ou menos. A linguagem sugere os dias patriarcais. No exame já falamos então sobre a divisão, os personagens, que eram 8, vamos passando, né? Falamos sobre as ocorrências de El Shaddai, que é um dos nomes, quer dizer, todo-poderoso, né, que a maioria das vezes ocorre aqui. 31 vezes, né, ocorre nesse local. Agora falando um pouquinho sobre paciência de Jó. Não tem a palavra paciência em Tiago. Tiago 5,11. Tendes ouvido da perseverança de Jó. Paciência é a palavra macrotimia. Essa é a palavra paciência. É para paciência. Aqui está falando que é hipomoné. Hipomoné. Hipomoné é isso. É perseverança. Tá? A pessoa que não se desvia de seu propósito, da sua lealdade, a piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, não fala de paciência, porque na verdade já não foi paciente. Você pegar e fazer um levantamento da história dele, você vai ver que ele mete o pau o tempo todo, ele fala muito, reclama de tudo, não tem paciência nenhuma. Tem um autor que fez esse levantamento e constatou essa verídica estatística de muitas reclamações, muitas condenações, ele chega a blasfemar do dia do nascimento dele. É o livro mais profundo que existe sobre o mistério do sofrimento do justo. Tem muitos assuntos importantes nele, né? Vamos citar alguns, por exemplo, esse assunto dos dinossauros, né? Lembrando que a palavra dinossauro é uma palavra que tem 200 e poucos anos, né? Foi escrita, inventaram um dia desse, dinossauro, lagarto grande, né? Então, a verdade é que nós encontramos alguns nomes ali que se referem realmente àqueles antigos monstros muito grandes, né? Chamado Behemoth, ou também chamado de Leviatã. Está lá então no livro de Jó. Você encontra lá Jó 41, Jó 3, né? Você encontra também em Jó 40, 15. Só que erroneamente as traduções brasileiras aí, quer facilitar as coisas, colocou para o Behemoth, colocou hipopótamo, hipo-água, hipocavalo, pótamos água, cavalo d'água. Não é, o hipopótamo não é um monstro, ele não atende as características do cavalo d'água, do hipopótamo não chega nem perto dessas características descritas no livro. Lá fala de um monstro, uma coisa extraordinária, é um dinossauro. Alguns chegam a falar que é o brachiosauro, um diplodoco, entendeu? Então, negativo para colocar hipopótamo. O hipopótamo chega nem aos pés do Behemoth. Leviatã, o monstro marinho. Leviatã parece animal grande que de alguma forma expele fogo, assim como o besouro bombardeiro tem um mecanismo que produz explosão, assim o grande monstro do mar pode ter um mecanismo que produzir explosão, formando assim um verdadeiro dragão, né? É um leviatã, é um grande animal aquático. Alguns falam que era o Plesiosaurus, entendeu? Dinossauro extinto, Plesiosaurus. Evidentemente que esses animais eram conhecidos de Jó, né? Senão não faria motivo Deus, Yahvé, Elohim, falar para ele uma coisa que ele não conhecia. E os dinossauros existiram até um dia desse, está na cara aí, né? Você pega os príncipes, você vai ver dinossauros sendo domesticados.
Você pega aqui os Incas, Aztecas e Maias na América, tá cheio de pintura de dinossauro, eles andando, domesticando dinossauro. A extinção deles foi um dia desse. Essa história aí que foi um meteoro que caiu na Península de Yucatán, no México, isso aí não tem fundamentação. O certo é que os dinossauros existiram, foram criados por Deus, estiveram na Ártica como filhotes e andaram por aí. Tanins são monstros marinhos, são citados também 2 vezes em Jó. Sou irmão dos chacais. Eles pegaram um monstro marinho, um monstro, uma coisa terrível, chamado tanim, um grande bicho, e colocou para eles chacais, traduziu como chacal. É uma coisa terrível essa tradução, né? É lá em Jó 30, 29. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruz. Sou irmão dos monstros, entendeu? Jó 7, 12. Acaso sou eu, ou mar, ou algum monstro marinho? Aqui traduziu certo, viu? Monstro marinho. Já no Jó 30, 29, a mesma palavra colocou chacais. Chacais é parente do lobo. Não chega nem perto disso, né? Passa longe. Então, falamos aí sobre os grandes monstros que nós temos aí, né? Lembrando que não foi só o dinossauro que foi extinto, não. Foi extinto mamute, mastodonte. Mas tem muitas espécies extintas mesmo. Essa é muita conversa fiada, ficar falando que foi só os dinossauros que foram extintos. Na verdade, são muitas e muitas conversas, muitos e muitos animais que foram extintos. Algumas questões interessantes no livro de Jó é citar aquela da primeiro Jó 2,9, né? Que a palavra está escrito lá, baraque, né? O verbo aqui, 2,9. Então a sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Irmãos, ninguém teve coragem de colocar a palavra, traduzir corretamente, porque é abençoa, baraque é abençoar. Em toda a Bíblia que você vai procurar baraque, você vai ver que baraque é abençoar. No próprio livro de Jó, quer ver? Vamos olhar aqui, ó, Jó, as ocorrências de baraque em Jó. Olha lá, ó, Jó 1, versículo 5. Vamos ver. Jó 1, 5. Vamos ver, 1, 5. Decorrido o dia vai santificar e o santificável. Ela dizia, talvez meu filho tenha você amado com consideração. Então, baraque também, que parece estar errado também, né? O 2,19, né? 2, versículo 9. Vamos ver, 2, 9. Então, a palavra não é amaldiçoar, é abençoar. Baraque, abençoar, ajoelhar, ser abençoado, abençoar, saudar. Não é amaldiçoar. Então, a mulher de Ló disse assim, retenta a sinceridade, abençoa a Deus e morre. Quer dizer, você tem que morrer, você fez seu serviço. Então, ninguém teve coragem de traduzir o correto. Mesmo que não tenha contexto, não tenha pretexto, a gente tem que traduzir do jeito que está na Bíblia. Outra coisa, Jó 19, 26. Todas as versões aparecem assim, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Todas elas quais? Revestido o meu corpo da minha pele, e minha carne verei a Deus. Consumida a minha pele, e minha carne verei a Deus. Isso é corrigido de 95. Depois tem a católica, mesmo com a pele aos pedaços, sem carne viva, verei a Deus. Depois tem João Ferreira de Almeida, atualizada, é a única que bate contra. Então, depois de consumida esta minha pele, fora da minha carne verei a Deus. Se a pele vai ser consumida, então é fora da carne você verá a Deus. Depois de revestir o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Atualizada. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. King James, depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. E por último, a tradução na linguagem de hoje, mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Então, se vendo então as traduções aí, que são 2 problemas que nós temos no livro de Jó, né? Bastante claros aí para vocês, que aqui nós temos que ficar com essa tradução aqui. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Então é isso aí a história do livro de Jó, essas doenças que eles chegam a falar sobre elas aí. Alguns dizem que era uma doença chamada hiperimunoglobina, uma doença que tem muita imunoglobina, e outros dizem que se tratava de elefantíase, mas o mais correto é entender e ficar com a seguinte coisa: foi uma doença maligna que Satanás mandou. Pronto. Aceita sim, não fica inventando nome de coisa. E no final ele então diz, hoje eu te conheço ao vivo, né? Chega de teoria, agora meus olhos te veem, com o tempo passa a face. E ele então viveu mais 140 anos, teve o dobro de tudo e passou pela prova. E esse também mostra a atuação de Satanás, que está sempre visitando os céus para acusar os filhos de Deus, conforme lá em Apocalipse. Vamos ficando por aqui nessa primeira aula de Introdução Bíblica 3. A paz, um abraço, tchau, tchau.